Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar então o módulo 42? Hoje nós vamos ver dois vídeos sobre o uso do celular na sala de aula. Nós vamos ver um que aborda a questão do uso do celular positivo. Então são 8 razões para se usar o celular em sala de aula. E tem um vídeo que é uma matéria jornalística que vai tratar exatamente da proibição do celular em sala de aula. O que vocês vão fazer? Como a nossa redação ela é expositiva, e aqui eu vou tratar exatamente disto, eu peguei também um texto do Carlos Heitor Coni, argumentativo, falando sobre a festa, sobre o Natal. E eu peguei esse texto, adaptei fazendo uma redação expositiva. Então, eu vou mostrar para vocês exatamente a diferença entre o argumentativo e o expositivo. Porque senão a gente acaba fazendo toda vez um texto argumentativo. A gente tem essa mania de dar opinião, né? E ainda mais esse assunto, o uso do celular em sala de aula. Então, eu estou orientando também como se faz uma redação expositiva. Então, você vai fazer como se fosse assim, uma matéria mesmo, uma matéria de jornal, uma espécie de noticiário, entenderam? Eu vou orientá-los como se faz direitinho. Não percam, essa aula tá bem interessante, é continuação do módulo 42 e eu vou propor para vocês aqui o que está na página 67, certo, gente? Vambora? Vamos ver isso então? Estou no módulo 42, apostila, página 67. Dissertar. Vimos nas aulas anteriores que dissertar é falar sobre algo. No caso, no texto escrito, é opinar, é apresentar a nossa opinião sobre determinado assunto. Para dissertar, existem então duas maneiras. Eu posso fazer uma dissertação expositiva, ou seja, ao expor, eu estarei falando sobre algo, mostrando os seus aspectos, as características, contando a história, dizendo para que serve, em que contexto aquilo ocorre. Eu estarei, na verdade, fazendo um registro sobre determinado assunto, sobre algo. Ao argumentar, eu estarei tratando de um tema, mostrando o meu ponto de vista sobre isto, ou seja, sobre este assunto, opinando, colocando argumentos com o objetivo de convencer alguém. Então, se eu estou falando disso para alguém, o meu objetivo ali é a persuasão, é persuadir, é convencer essa pessoa de que o que eu estou falando é correto e fazendo com que ela pense da mesma forma que eu estou pensando. Vejamos agora neste quadro a diferença entre então a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Eu coloquei para vocês aqui a estrutura do texto dissertativo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e eu vou mostrar para vocês como é a diferença em cada um deles. Então, como eu já disse, na dissertação expositiva predomina a exposição, a explicação, a informação. Na argumentativa predomina a argumentação, visando a adesão do leitor. Para fazer a introdução do texto expositivo, eu apresento o assunto sobre o qual irei tratar. Na argumentativa, eu apresento o assunto, mas junto deste assunto eu já coloco a minha tese, o meu ponto de vista, o que eu penso sobre este assunto. Para desenvolver a dissertação expositiva, eu faço um registro de informações, de acontecimentos, de conhecimentos, ou até mesmo posso colocar exemplos deste assunto. Eu coloco tudo isso para expor algo, expor as informações sobre este determinado assunto. Já na argumentativa, a exposição seria das justificativas. Da maneira como eu penso, então agora eu tenho que justificar. Eu fundamento o meu ponto de vista. Eu também apresento exemplos, mas o objetivo desses exemplos é provar aquilo que eu estou dizendo. Na conclusão, na dissertação expositiva, eu faço o fechamento do texto. Eu encerro o assunto exposto. Geralmente, faço uma síntese, um resgate de todas as informações que foram apresentadas. É uma espécie de resumo. Já na conclusão da dissertação argumentativa, faz-se a retomada do ponto de vista, ou seja, retoma o ponto de vista, a ideia central, e você então
geralmente propõe alguma intervenção, faz alguma apreciação, certo, gente? Então eu coloquei aqui para ficar mais fácil para vocês. Vejamos agora estes dois exemplos que tratam de um mesmo tema, o Natal. Então nós temos aqui uma dissertação expositiva e uma dissertação argumentativa. Na dissertação expositiva sobre o Natal, como seria então? O Natal é uma festa de origem religiosa que celebra o nascimento de Jesus Cristo, considerado o Salvador do mundo pelos cristãos. Nesta festa, é comum as pessoas trocarem presentes entre si, como forma de reviver o que os reis magos levaram a Jesus quando ele nasceu. Na maioria das casas, monta-se uma árvore enfeitada, sob a qual colocam-se os presentes a serem distribuídos. Em algumas residências, ainda se conserva a tradição de fazer um presépio, maquete que representa a cena do nascimento de Jesus. Nos últimos séculos, incluiu-se uma outra figura nesta festa, Papai Noel, o bom velhinho que presenteia as crianças. Esse texto foi elaborado por mim especialmente para esta aula. Vejamos agora um texto argumentativo, escrito por Carlos Heitor Coni, colunista da Folha. Há muito que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. No aspecto positivo, virou festa de congraçamento, sobretudo no seio familiar, data em que todos celebram juntos ao menos um peru ou uma rabanada. No aspecto negativo, é o grande festim do consumo, presidido por um chato e mercadológico bom velhinho, que seria tolerável num filme de Frank Capra. É uma pena, porque o Natal, mesmo sem qualquer conotação religiosa, sem qualquer compromisso confessional, lembra uma antiga e inarredável aspiração humana, a de um Deus entre nós, com a nossa carne. Eu não coloquei o texto todo aqui, certo, gente? Mas já dá para vocês observarem como é a dissertação expositiva e a argumentativa que vocês já sabiam. Então dá para perceber o enfoque, como ele é diferente. Vamos agora à proposta. Eu estou na página 67. Neste módulo, você leu vários textos sobre o uso dos celulares em sala de aula. Aula anterior, pessoal, módulo 42. Tem, portanto, subsídios suficientes para escrever agora uma dissertação expositiva sobre este assunto. Antes, porém, veja com atenção a estrutura fornecida sobre as características desse tipo de dissertação. Em seguida, planeje seu texto e redija esta redação. Pessoal, além dos textos da apostila que foram lidos na aula anterior, eu vou passar aqui para vocês 2 vídeos para ajudá-los, então, na elaboração desse texto, certo? Já imaginou uma sala de aula em que todos os alunos podem usar o celular? Será que o aprendizado melhora ou trata-se apenas de mais um elemento de dispersão e distração para os estudantes? Muitos professores e escolas acham que aula e celular não combinam, mas a ONU pensa o contrário e já há experiências com o uso de smartphones em sala de aula em colégios de São Paulo. Tire suas conclusões. O número de celulares se aproxima do número de habitantes do planeta. Segundo o levantamento da União Internacional de Telecomunicações, até o final do ano chegaremos bem perto dos 7 bilhões de aparelhos em funcionamento, o que representa 96% da população da Terra. Mas tem alguns lugares em que ele não é nada bem-vindo. E nós não estamos falando aqui apenas do cinema, não. Nas salas de aula, o dispositivo continua proibido, pelo menos na maioria dos colégios. Mas tem gente que discorda dessa proibição. Entre esses, ninguém menos que a ONU, por meio de sua Agência para a Educação, a Unesco. No documento Diretrizes de Políticas de Aprendizagem Móvel, a Unesco defendeu o celular na escola, inclusive dentro da sala de aula, como recurso didático e pedagógico. Acho que é o sonho de qualquer professor que esteja com vontade realmente de fazer algum tipo de trabalho que motive os seus alunos, já
tendo um grupo onde a maioria, nem precisam todos, mas a maioria tenha celular ou tenha um tablet, qualquer coisa, criar projetos ou criar atividades onde eles possam fazer uso desses aplicativos. A Unesco espalhou especialistas em todo o mundo para criar um guia sobre o tema. Mas para especialistas em educação, antes de defender o incentivo do uso de tecnologias móveis dentro da sala de aula, é preciso estabelecer regras claras de uso. Se o professor estiver aberto e disposto, ele tem aliados nos próprios alunos para desenvolver esse projeto. No documento, a Unesco também discute a necessidade de se treinar os professores para que eles lidem com a tecnologia dentro da sala de aula. O problema é que no Brasil, na maioria dos casos, existe certa resistência por parte dos professores em incorporar novas tecnologias. Para muitos, sala de aula é lugar de desligar o celular e ponto final. O professor que não estiver engajado nesse modelo, ele é fadado ao insucesso. Quer dizer, se ele não interagir com a tecnologia, ele fica para trás. A gente precisa mudar a forma como nós ensinamos, levar cada vez mais essa educação, esse processo para a mão dos alunos, né? Eles criando, eles pesquisando e o professor moderando muito mais esse processo de aprendizagem do que o professor estar à frente desse processo. É preciso abrir a cabeça, olhar o celular como um recurso, uma ajuda incrível para fazer muita coisa, pensar que o professor não é mais o detentor do saber e que ele compartilha e o aluno é o aliado dele para avançar nesse conhecimento. Esse colégio é exceção. Aqui eles concordam com a visão da Unesco. Entendem que a tradicional aula só com lousa e giz não funciona mais. Ela sozinha ela não funciona, porque os alunos são digitais. Para os alunos do ensino médio, com idade a partir dos 15 anos, os professores já usam o próprio smartphone, inclusive tablets, como instrumentos didáticos em algumas aulas. Se você não banalizar e souber aproveitar, você faz isso um trabalho maravilhoso. Já com os mais novos, do ensino fundamental, os jovens entre 11 e 14 anos, o colégio preferiu criar um programa de educação digital na sala de aula. Levaram, inclusive, um advogado especialista em direito digital para explicar as consequências do mau uso da ferramenta, mas também para mostrar quanto ela pode ser produtiva se bem aproveitada. A escola ela está evoluindo cada vez mais com o uso da tecnologia, porque isso faz parte da vida deles. Agora, no meu pedaço, no meu segmento, é muito importante ensiná-los a usar. Porque se nós não ensinarmos a usar, cair para uma situação de bullying, de cyberbullying, é muito fácil acontecer. Bom, é claro que muita gente, muitos professores inclusive, não concordam com a visão da Unesco, mas a agência a defende e até preparou uma lista com bons motivos para transformar cada vez mais o celular em ferramenta pedagógica. Eis alguns dos itens da lista. Ampliar o alcance e a equidade em educação, ajudar alunos com deficiência, otimizar o tempo na sala de aula, permitir a aprendizagem em qualquer hora e lugar, aproximar o aprendizado formal do informal, facilitar o aprendizado personalizado, melhorar a educação e aprendizagem contínua e até maximizar a relação custo-benefício da educação. Isso não tem mais volta, acho que é ao contrário, é só aprimoramento daqui para frente. Eu não descarto o giz, eu não descarto a lousa, os trabalhos, os cadernos, mas a tecnologia ela se faz presente, é mais um instrumento para agregar. E você, tem opinião a respeito? O que é que você acha? Dá para ter celulares e smartphones funcionando em sala de aula, ajudando nos estudos ao invés de atrapalhando no aprendizado? Bom, acesse aí olhardigital.com.br e registre sua opinião, tá legal?
Os celulares, smartphones e outros dispositivos móveis estão cada vez mais indispensáveis no nosso dia a dia. Pois é, e na Paraíba existem leis que proíbem o uso desses acessórios em sala de aula, mas a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, defende o uso dessas tecnologias para o aprendizado. Ele é uma companhia quase inseparável. Difícil encontrar quem abra mão do celular nos dias de hoje. E com aparelhos que oferecem cada vez mais recursos tecnológicos, usá-lo apenas para a função de um simples telefone já é coisa do passado. Já se tornou algo automático. O celular toca, vibra, a gente checa mensagens, redes sociais, atende às ligações, e isso várias vezes ao dia, numa espécie de dependência. Mas atenção, em sala de aula, o uso do aparelho celular é proibido por lei. 2 leis na Paraíba proíbem o uso de aparelhos telefônicos celulares nas salas de aula de escolas da rede pública e privada do estado. Além disso, as instituições de ensino também têm suas próprias restrições. Esse professor reconhece que é um desafio controlar o uso do celular pelos estudantes em sala de aula. Hoje a gente se depara com um desafio muito grande, porque você teria no celular, no tablet, de uma maneira geral, nesses elementos aí da informática, que poderia ser um recurso, né, um aliado nosso. Mas, infelizmente, acaba que a gente não teria como controlar exatamente todo o acesso que esse aluno estaria fazendo. Então, onde você poderia estar desenvolvendo uma atividade, você pode ter aí um aluno acessando algum outro site, alguma coisa que foge completamente a esse contexto escolar, e isso realmente se torna um desafio para a gente, né? O processo de conscientização por parte da escola acaba fazendo a diferença para que os estudantes respeitem a determinação. Por mais que eles saibam que existe essa lei que impede, a escola também, em suas regras, tem essa restrição, eles sempre argumentam porque o celular já faz parte do corpo, né? Você esqueceu o celular, você volta para buscar. Mas eles ultimamente já têm se conscientizado mais que esse uso é proibido em sala de aula, e não leia esse proibido como sendo algo assim gritante, mas que a gente tem que ter regras, né? E a proibição aí ela é necessária para que a aula possa acontecer de uma forma mais efetiva. Muitos alunos reconhecem a necessidade da proibição, mas não escondem que acham difícil ficar tanto tempo sem usar o celular. Dá muita vontade, principalmente para atualizar Instagram, WhatsApp, Snapchat também. Mas tem que resistir. Tem que resistir, para prestar atenção e para o pai não pegar no pé quando tirar nota baixa. Mesmo com a restrição, você fica tentado a mexer, né? A pessoa dá aquela vontade, mas tem que segurar porque é mais importante os estudos. Você concorda então com a proibição? Concordo, que é para o nosso bem. Ao contrário do que se estabeleceu na Paraíba, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, defende o acolhimento dessa tecnologia no aprendizado. No documento Diretrizes de Políticas para a Aprendizagem Móvel, a Unesco argumenta que os celulares permitem a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar, sendo responsáveis por criar uma ponte entre a educação-formação e a não formal. Mas, para quem defende a restrição do uso do celular em sala de aula, é possível utilizar as novas ferramentas tecnológicas de forma coletiva e focada nos conteúdos da rotina escolar, sem a necessidade de permitir o uso do aparelho e comprometer o processo de ensino-aprendizagem. Nós temos uma sala, um laboratório de informática, que quando é necessário utilizar de internet e outros recursos, eles são levados até essa sala. Nas salas de aula tem recursos digitais como data show, com internet. Então, assim, não é proibido, mas talvez esse material particular ainda não estamos treinados para tal uso. Hoje não só as ferramentas que a escola disponibiliza, né, que são, a gente tem o ensino à distância, o EAD, uma plataforma de EAD aqui na escola, a gente tem também várias outras maneiras de comunicação dos professores com os alunos, mas não só isso, mas também os livros didáticos hoje trazem um suporte muito grande, né, inclusive com plataformas também online, games e tudo mais para desenvolver o aprendizado do aluno. Mas mesmo assim a gente ainda tem o problema do celular muito forte, porque parece que o ser proibido, né, também chama mais a atenção dos alunos e eles querem experimentar um pouco daquilo ali também. Bom, como escrever o desenvolvimento da redação expositiva? A apresentação é fácil, vocês já viram, eu abordo o assunto, no caso, o uso dos celulares em sala de aula,
faço aí uma frase afirmativa. Este é o objetivo, então, do meu parágrafo inicial, na introdução. No desenvolvimento, eu vou colocar agora explicações e exemplos. Então, eu posso colocar exemplos de escolas que trabalham utilizando o celular, sem dar a minha opinião. Eu só coloco os exemplos. Eu posso colocar escolas que não usam o celular. Então, aqui eu faço a minha exposição de ideias. Na conclusão, eu vou concluir fazendo uma retomada deste assunto, resgatando, somente resumindo a questão do uso dos celulares em sala de aula. Certo, gente? Então, fica como um texto noticioso. É como se você estivesse apresentando para as pessoas o celular sendo utilizado em sala de aula, sem emitir nenhuma opinião, sem dizer que está certo, que está errado, que é benéfico, que é maléfico. Ok, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham visto, então, toda esta aula. Ficou um pouquinho extensa, porque eu coloquei os 2 vídeos, mas é importante para vocês terem ideias, para vocês saberem como colocar a ideia inicial, para como vocês vão desenvolver essa redação expositiva e como vocês vão concluir. Então, opte por um aspecto só, a questão da proibição ou da não proibição do celular em sala de aula. Porque se você colocar os 2, de repente você começa a argumentar, aí não vai ser legal, porque o texto ele não é argumentativo, certo, gente? Aguardo vocês nas aulas síncronas para então tirarmos dúvida e eu ver como é que ficou a redação de vocês, ok? Beijo! Tchau, gente!